Paz, meus irmãos, Deus é bom demais, o seu amor, a sua graça, a sua bondade dura para todo sempre. Que o amor de Deus, que o favor de Deus te alcance através dessa palavra, através dessa ministração. A distância entre eu e Deus, entre você e Deus, é um pensamento. Quando a gente começa a pensar em Deus, quando a gente começa a orar, colocar diante do Senhor as nossas angústias, as nossas dificuldades, certamente Ele ouvirá. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, a porta é aberta, porque o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de favor, e Ele gosta de ouvir os seus filhos conversar com Ele. Esse momento de relacionamento, esse momento de intimidade, foi o próprio Jesus que deixou escrito para nós a respeito disso, que a gente possa ter momentos de oração, momentos de conversa com o nosso Pai, que é o próprio Deus. Então Jesus deixou isso escrito aqui em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso de número 7. É uma oração conhecida, é uma oração que às vezes você faz aí na sua casa, durante o almoço, no final de semana, no domingo, ou nas reuniões ali do seu trabalho, é uma oração conhecidíssima aí, que todos conhecem, né? Às vezes está falando essa oração, está fazendo essa oração, só que às vezes não tem um entendimento da profundidade que é fazer a oração do Pai Nosso. E Jesus, ele é muito amoroso, muito gracioso, quando ele fez essa oração para Deus, para o próprio Pai, e quis registrar, quis deixar isso escrito, né, para que venha revelar para nós a importância de orar, a importância de conversar com o nosso Pai. Então, em Mateus 6, a partir do verso 7, fala o seguinte: a orar, não repita frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Não é para ficar repetindo frase vazia, mas que a frase que você vem repetir tenha sentido, que você tenha entendimento daquilo que você está falando. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não é ficar repetindo várias vezes, pedindo a mesma coisa várias vezes, com a mesma repetição, sem ter aquela intimidade. Uma conversa sincera entre você e seu Pai do céu, Pai dos pais, Senhor dos senhores. Uma conversa amigável, uma conversa de respeito, uma conversa de sabedoria, uma conversa com entendimento. Leve para Deus as suas petições, mas de forma clara, objetiva. O Senhor sabe tudo que a gente precisa, mas a gente tem que verbalizar, falar: Deus, eu preciso da tua ajuda, me ajude nessa situação. Não seja como eles, pois o seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Deus já sabe o que a gente precisa, antes mesmo da gente abrir a nossa boca, antes mesmo da gente verbalizar aquilo que a gente anseia, aquilo que a gente mais precisa, nosso Pai já sabe. Mas Ele anseia, Ele deseja que a gente se relacione com Ele. Esse relacionamento gera intimidade, esse relacionamento gera obediência, esse relacionamento gera uma vida plena com Deus. Foi para isso que Ele nos criou, uma vida abundante, uma vida de abundância juntamente com o Pai, através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo deixou isso aqui escrito para nós. Ele fala assim, portanto, orem da seguinte forma. A oração, Ele deixou uma forma, deixou a receita do bolo aqui para nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O Pai é nosso, Ele tem que ser santificado, o nome dele é santificado. O Pai não é meu, o Pai é nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo. E Ele não é só meu Pai, Ele não tem que ouvir só as minhas petições, só as minhas murmurações, né? Só as minhas dificuldades. Não, o Pai é nosso, Deus está no controle, no domínio de todos nós, de todos os seres, de toda a terra. Foi o Senhor que criou todas as coisas. Ele é o Pai nosso. E santo, santo é o nome do Senhor. Ele continua: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o reino de Deus venha sobre as nossas vidas. Que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas, assim como é feita no céu, seja feita aqui na terra. Que a vontade de Deus prevaleça sobre as nossas vidas, que não a nossa vontade, não os nossos anseios, nossos desejos, mas que a vontade de Deus prevaleça. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Que essa vontade boa,
perfeito e agradável venha prevalecer sobre as nossas vidas, venha prevalecer sobre as nossas dificuldades, sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, assim como é lá no céu, que venha prevalecer aqui na terra. E ele continua: dá-nos hoje o pão para este dia, o pão de cada dia, que o Senhor possa te dar, que o Senhor possa suprir as suas necessidades básicas de alimentação, que o Senhor possa suprir a sua necessidade de sabedoria, a sua necessidade de entendimento para resolver cada dia. Cada dia o Senhor vai te dar uma porção suficiente para que a gente possa resolver aquela dificuldade daquele dia. Porque como o próprio Jesus fala para nós que cada dia tem o seu próprio mal. Não adianta a gente se preocupar com o dia de amanhã, porque cada dia tem seu próprio mal. E ele está falando aqui, ó, Jesus está pedindo, Senhor, me dá o pão de hoje. Me dá aquilo que eu necessito hoje. O básico. Que seja um pão para eu alimentar, matar a minha fome, saciar os meus desejos carnais aqui, que comer, que é se alimentar, que é a necessidade básica. Mas me dá esse pão. E o Senhor, Ele cumpre. O Senhor honra. Quando a gente pede com esse entendimento. Não é uma vã petição. Não é ficar falando várias vezes para Deus. Mas não, é pedir com entendimento. Senhor, eu preciso para hoje resolver essa situação. Me ajuda. Abre as portas. Me dá entendimento. Me dá esclarecimento. Ferramentas necessárias para que eu possa executar da melhor forma possível. Ele continua: e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. A gente pede perdão para Deus. Deus, eu pequei. Deus, eu errei. Deus, eu fui falho nisso e naquilo outro. Me perdoa, Pai. Me perdoa, Senhor. Jesus já nos perdoou naquela cruz do Calvário. A palavra fala que Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Você ainda vai pecar. Jesus já levou sobre si o pecado que ainda você vai pecar. Ele já levou sobre si todos os nossos pecados. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz. E pelas pisaduras somos sarados e curados. Jesus já levou sobre si todos os nossos pecados. Ele já nos perdoou. Então quando ele fala assim, ó, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como os perdoamos aquele que tem nos devido, aquele que tem nos afligido. O perdão é parte fundamental da nossa vida cristã, da nossa caminhada cristã. Temos que perdoar para ser perdoados. Isso é muito importante. Irmão, libera perdão. A vida cristã sem perdão não faz sentido nenhum, porque Jesus nos perdoou. O nosso papel também é perdoar, assim como ele fala aqui nessa oração. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal, Deus. Não nos deixe cair em tentação. Nos livra do homem mau. Nos livra, Senhor, daquilo, Deus, que tem às vezes afligido o nosso coração, tirado a nossa paz. Nos livra, Senhor, da perseguição. Nos livra, Senhor, dessas coisas, Deus, que às vezes tem tentado nos destruir. Deus, não nos deixe cair na tentação. Porque o homem pode cair nas tentações que é colocado no seu dia a dia, que é colocado à sua frente. Mas essa oração aqui, ela está como se estivesse nos protegendo, nos guardando. A gente está pedindo algo para Deus que às vezes a gente não está conseguindo só. O próprio Jesus falou isso aqui, ó, não nos deixe cair em tentação, Deus. Não nos deixe cair em pecado, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe mudar a nossa direção, Senhor, mas nos livra, Senhor, de todo mal. Nos livra do mal, Deus. E ele continua, pois teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém? E dá um ponto final aqui nessa oração. Mas eu queria ler o verso de número 14 e o 15, para que a gente possa frisar esse ponto tão importante. Se seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. A única forma que a gente recebe o perdão de Deus é se a gente libera o perdão para aquelas pessoas que fizeram algo contra nós. Não tem outra forma. Está escrito na palavra de Deus. O próprio Jesus deixou escrito para nós. Seu Pai Celestial o perdoará,
Se, tem uma condição, perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Jesus ele colocou várias condições aqui. Deus ele vai nos perdoar se a gente liberar perdão contra aqueles que pecaram contra a gente. Se você se recusar, se você não quiser perdoar os outros, o nosso Pai celestial, o Deus, o Todo-Poderoso, não nos perdoará. Jesus nos perdoou. A palavra fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Fomos perdoados, somos sarados. A graça está sobre as nossas vidas, não para que a gente venha abusar dessa graça, mas para que a gente venha entender o significado da graça, para que a gente venha entender o significado do favor de Deus. Algo que a gente não merecia, mas Ele nos deu de graça, o perdão, o favor. A misericórdia do Senhor, ela renova todos os dias, todas as manhãs sobre as nossas vidas, porque Deus é bom e o seu amor e a sua misericórdia dura para todo sempre. Que a gente possa entender dessa bondade, que a gente possa entender dessa graça, dessa misericórdia, desse favor, desse liberar de perdão e liberar perdão para as pessoas, entendendo que tudo que a gente mais anseia, mais deseja, Deus já nos deu gratuitamente, que é uma vida eterna com Ele, que é uma vida plena com Ele. Que a gente possa desfrutar dessa palavra, que a gente possa desfrutar dessa oração. Toda vez que você vier fazer essa oração do Pai Nosso, que você possa se lembrar quão profunda é, quão riqueza, quanto de riqueza tem, quanto de profundidade tem, quanto de entendimento, sabedoria tem nessa oração aqui. Não é oração para a gente ficar falando de forma aleatória, sem entendimento, sem pleno conhecimento, sem se aprofundar no que essa oração quer trazer, traduzir para nós. Em todo o tempo essa oração ela está traduzindo, ela está trazendo ensinamento de uma forma pedagógica. Jesus deixou isso escrito aqui para que a gente possa entender e compreender o tamanho do amor de Deus, o tamanho da graça, o tamanho do favor de Deus. E o mais importante, os pontos mais importantes dessa oração, que a gente venha aprender a liberar perdão, que a gente venha aprender a pedir de forma coerente, de forma sábia, sabendo que a vontade de Deus, ela prevalece sobre a nossa sempre. E às vezes quando o Senhor não escuta a nossa oração, às vezes quando o Senhor não realiza aquilo que a gente pede, mas é porque a vontade de Deus está prevalecendo sobre a nossa. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Que o Senhor conceda graça e favor sobre a sua vida. Fiquem com Deus. Um grande abraço.